Oi gente, aqui quem fala é Ana Cristi e hoje vou compartilhar com vocês a minha experiência nas mini múltiplas entrevistas do Einstein. Pra quem não sabe, eu fiz vestibular de medicina do Einstein, que é composto de duas fases. A primeira fase é um vestibular tradicional, uma prova comum, e a segunda fase são essas mini entrevistas que visam avaliar qualidades que um estudante de medicina tem que ter segundo a visão da faculdade, né? E para eles o vestibular tradicional, o vestibular comum, não é capaz de avaliar essas qualidades. Que são, por exemplo, ética, trabalho em equipe, compaixão, empatia, liderança, etc. Foram 8 mini entrevistas e eu participei, né? Fui para a segunda fase, participei delas. E hoje eu quero contar minha experiência para vocês. Não sei se eu vou passar, ainda não sei o resultado, mas a ideia é justamente contar como foi, porque pra mim foi super divertido, foi uma experiência única e eu quero compartilhar com vocês. E aí, só pra situar, as minhas entrevistas foram no dia 25, hoje é dia 28, eu acho. E eu quero falar logo antes que eu esqueça os detalhes. Cheguei lá, foi no Hotel Transamérica, essas mini entrevistas. Só um detalhe, para a segunda fase passaram 560 candidatos e eles dividiram metade dessas pessoas pro turno da manhã e metade pro turno da tarde. Eu fiquei no turno da manhã e a gente tinha que entrar 7 horas lá no hotel. Eu tive o Enem um dia anterior, então tipo assim, já fui pro aeroporto correndo pra pegar avião pra chegar em São Paulo, cheguei super tarde, mas no outro dia, 7 horas da manhã, eu tava lá, ó, super de boa pra minha entrevista. A organização do AST foi impecável, sério, eles cuidaram dos mínimos detalhes, foi maravilhoso. E eles dividiram as pessoas que estavam lá em grupos de 8, né, porque eram 8 mini entrevistas, como eu disse, e eles dividiram, entregavam um crachá pra gente, né, com o nosso número de inscrição, a nossa ilha, que eles chamavam de ilha, esses grupos de 8 pessoas, né, e tal. Detalhe, a gente não pode falar o nosso nome de jeito nenhum pro entrevistador, porque pra eles não importa o nosso nome, não importa o nosso sobrenome, de onde a gente veio, o que importa é o que a gente tem pra passar pra eles ali na hora. Enfim, aí vamos começar nas entrevistas. Cada candidato ficava assim em uma porta, ficava de costas pra essa porta, até esperar o sinal sonoro pra gente virar. E tinha tipo um formulário de médico, sabe, na porta assim, com uma folha falando sobre o que seria a entrevista. E aí, gente, foi nos andares do hotel, tipo, olha que chique, lá você alugou os andares do hotel pra fazer essas entrevistas, né? Então cada ilha ficava em um andar e a entrevista era dentro do quarto de hotel. Só que é claro que eles botaram na mesa, botaram cadeiras pra gente sentar, né? E, enfim. Gente, dá pra ver o barulho da máquina? Se tiver, eu relevo, tá? Fiquei posicionada na minha porta, né? Cada candidato em uma porta. E aí eu fiquei posicionada na minha. Aí quando eu tinha o sinal sonoro... Atenção, candidatos, podem conhecer a prova. Tipo Big Brother mesmo, sabe? Foi tão Big Brother, assim, que a gente tinha, inclusive, quando a gente chegava, a gente tinha que entregar os nossos pertences. A gente não podia ter nenhum contato com o mundo externo nenhum. E a gente só pegava os nossos pertences quando acabava tudo. Então, assim, foi quase o Big Brother mesmo do vestibular. E beleza, aí quando tinha esse sinal sonoro, a gente virava, pegava a folha que tava nesse formulário de médico e lia o que tava na prova. Aí vamos pra minha primeira prova. Tinha uma frase lá, não lembro bem o que estava escrito, sei que era numa sociedade desigual, não sei o que, não sei o que. Aí a pergunta era, o fato de você estar aqui hoje é mérito seu? Aí eu, ótimo, vou saber responder isso com tranquilidade. Aí quando dava o sinal, atenção candidatos, podem entrar na sala. Aí eu entrei, né, falei com a entrevistadora, oi, bom dia, tudo bem? Aí comecei a falar, bom, então, eu reconheço que eu sou muito privilegiada, porque eu sempre estudei em escola particular, sempre tive pais que me apoiaram emocionalmente, financeiramente, irmãos que me apoiam, amigos que não só torcem por mim, mas que também me ajudam. E, inclusive, como eu estudo há muito tempo, de vez em quando eu encontro uma pessoa que eu nunca imaginei que diz que tá torcendo por mim. Então, eu tenho toda essa rede de apoio que me ajuda muito. Eu diria que o mérito é meu, porque quem estudou, quem teve que correr atrás, quem teve que aprender, quem sofreu, fui eu pra estar aqui. Mas eu não posso deixar de negar que eu tenho privilégios, que isso me ajudou muito. Aí a moça perguntou, era uma mulher, uma entrevistadora, e ela era super gentil, super legal, sabe? Eu gostei muito dela. E aí ela falou, mas as pessoas que não têm essa rede de apoio que você tem, você acha que elas conseguem também? Aí eu falei, sim, só que eu acho que é muito mais difícil pra eles. Tanto que eu tenho muito dó de quem é de escola pública e teve que estudar no passado na pandemia. Com certeza pra eles foi muito pior. É possível, mas é muito mais difícil. Tanto que o meu pai veio de família pobre, né? A família dele era pobre, mas ele tinha um sonho, ele correu atrás, ele estudou e ele conseguiu ascender de vida, ele conseguiu mudar. E eu fiquei muito feliz porque a minha primeira entrevista foi super tranquila, não fiquei nervosa, não congelei, tipo, foi tranquilo falar. Então eu fiquei muito feliz mesmo. E a entrevistadora me deixou muito confortável também. Enfim, próxima prova, prova 2. Mesmo procedimento, fiquei virada de costas pra prova, então quando deixaram, eu li o papel e estava escrito: assista esse vídeo e comente o que ele representa pra você. Só um comentário antes. Dessas 8 mini entrevistas, 8 não, 3, dessas 8 mini entrevistas,
sempre uma delas é um cenário de atuação, então tem um ator lá e você vai ter que interagir com esse ator. E a outra, ou é um vídeo, ou é uma charge, ou é uma tirinha que você tem que comentar a respeito. E aí nessa minha segunda sala era um vídeo que eu tinha que ver. Aí tinha um tablet lá, eu pegava e botava o fone, eles deram um fone pra cada candidato. Gente, eu tô falando que eles são cuidadosos. Aí botei lá e tal, aí era uma cena de um filme de basquete, que o treinador tava exigindo de um jogador, só que ele tava super cansado. E aí o treinador falou, então você tá me devendo não sei quantas flexões e não sei quantos suicídios. Aí quando ele tava saindo, aí os outros colegas de equipe falaram, eu faço não sei quantas flexões por ele. Aí outro, eu faço também não sei quantas flexões, não sei quantos suicídios. Aí o outro, eu também. Todo mundo começou a fazer. E a ideia era essa, pra ajudar esse menino que tava esgotado. Aí entrei, fui conversar com o cara, né? Já esse entrevistador era o oposto da mulher. Ele já era o chato. Sempre tem que ter um assim, sabe, gente, mais assim, mais rígido, pra justamente ver como vai ser a nossa reação, como a gente vai se portar diante deles, não é confrontando a gente, mas deixando a gente numa posição desconfortável. E era esse cara. Aí beleza, eu comecei a falar, a pergunta era, o que esse vídeo representa pra você, né? Aí eu falei, bom, ele me lembra muito do tempo de teatro, quando eu fazia, porque a gente aprende muito isso, sobre a importância de trabalho em grupo. No teatro todo mundo precisa um do outro, tanto que a gente aprende que ninguém é melhor que ninguém, todo mundo tem igual importância, que o ator principal precisa do cara do som, que precisa do cara da luz, enfim. E me fez lembrar também da época do cursinho, porque quando eu fazia cursinho, tinha dias que a gente estava muito cansado. E aí chegava alguém e ajudava essa pessoa, ajudava a se reerguer, e no outro dia era o contrário, essa pessoa que tinha ajudado, que estava muito cansada, e a que tinha sido ajudada, que lá ajudasse a reerguer e tal. Ah, gente, só pra dizer rapidinho que lá no Einstein é TBL, que é Team Based Learning, que é um aprendizado baseado em times, né? Então a turma é dividida em grupos. E enfim, o estudo é em grupo. E aí ele falou, digamos que você tá lá na faculdade, aí o colega do seu grupo não tá rendendo bem, você não acha que ele ia trabalhar por vocês? Aí eu falei, a gente se ajuda, às vezes ele tá precisando de ajuda mesmo, acontece, a gente ajuda ele. Ele, mas ele tá com rendimento baixo e continua assim, o que você faria? Vocês iam estar carregando ele nas costas, ele ia estar atrapalhando vocês. Então, tipo assim, o cara, sabe, jogando com essa pra mim, eu falei que eu ia conversar com ele, qualquer coisa, conversar com a equipe, pra todo mundo falar o que tava achando, qualquer coisa que eu falava, sugeriria pra ele fazer um atendimento psicológico. E aí, mas se não funcionar, não sei o que, você não acha que ele tá atrapalhando vocês? Aí eu falei, gente, ele tentou me deixar assim contra a parede, sabe? Só sei que no final dos contos eu faria alguma coisa, só sei que eu não abandonaria ele. E aí ele falou, você tem mais alguma coisa a falar? Eu falei, tenho. Gente, na hora que eu falei tenho, bateu de novo o sinal, aí eu tive que sair. E eu falei, que pena de novo, né, que assim, por mais que eu não tenha gostado dele, eu tava gostando de conversar, eu tava gostando da experiência das entrevistas. E aí, beleza, eu saí, aí fui pra terceira porta. Na terceira porta, a pergunta era a seguinte, na verdade eram 2 quadros de Caravaggio, eu acho que era de Caravaggio, se eu achar eu mostro pra vocês qual era. Aí era o aprendizado antes da pandemia, que era o quadro inteiro, normal, e o aprendizado com a pandemia, que era o quadro e vários recortes de partes do quadro para os alunos poderem analisar melhor. Aí a pergunta era, como foi a experiência de estudar EAD pra você em 2020? Aí eu falei, cheguei lá, falei bom dia, blá blá blá. Aí eu falei, nossa, é engraçado porque no final de março, final de fevereiro, início de março, eu tinha decidido que eu ia estudar sozinha e pouco tempo depois veio a pandemia. Então, assim, não me afetou tanto porque foi uma decisão minha. E eu contratei um mentor pra me ajudar com cronogramas, com os horários, pra me ajudar a me organizar nos estudos. E foi ótimo, porque eu pude focar nas minhas dificuldades, pude estudar tudo aquilo realmente que não dava pra estudar antes. Porque seguir o cronograma de cursinho, às vezes a matéria que você tem dificuldade é dada lá no final do ano e não dá tempo de ver. Então pra mim foi ótimo por isso, porque eu pude focar nisso. E foi bom também porque eu tive a oportunidade de fazer um cursinho online de redação, que não é da minha cidade. Que se fosse presencial eu não teria oportunidade de fazer. Então pra mim foi bom por isso. Aí, mas e para as pessoas que faziam um cursinho presencial, como você acha que foi? Aí eu fiquei pensando assim, a pergunta é sobre mim? Olha eu, gente, a grosseria. Mas na minha cabeça só. A pergunta é sobre mim ou sobre os outros? Porque eu tô falando pra contar a minha experiência. A minha experiência é que eu decidi estudar sozinha. Mas enfim, fui lá respondendo. Acho que ele queria saber como foi para as pessoas estudar em casa. Só que, tipo assim, pra mim não foi a mesma realidade da maioria das pessoas, porque como eu falei, foi uma decisão própria. Mas ok, eu falei, bom, para as pessoas que faziam o cursinho presencial foi muito mais difícil, porque elas foram obrigadas a estudar em casa. Eu mesmo conheço gente que não conseguiu estudar por muito tempo. Mas é igual eu falei, pra mim não foi assim, porque foi uma decisão, não foi uma obrigação. E ele falou, mas qual foi o lado negativo? Aí eu falei, a parte ruim é que o lazer teve que ser em casa. Então eu estudava em casa, descansava em casa, tudo em casa. Pra mim, então eu senti falta dessa interação social. E basicamente foi isso, aí acabou, né? Em todos vocês minutos eu tava falando ainda quando acabou o tempo, mas enfim, aí para a próxima porta. Gente, essa porta, meu Deus, quando eu li o papel, eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Eu fiquei muito perdida, sério, eu não entendi. Presta atenção.
Era bem assim. Um pai e o filho sofreram um acidente de carro. O pai morreu e o filho foi levado gravemente para o hospital. Chegando no hospital, chamaram o profissional mais competente do centro cirúrgico para ver esse menino. Ao ver o menino, disse: "Não posso atendê-lo porque é meu filho." Aí a pergunta era: quem é essa pessoa? Aí pronto, eu li aquilo, meu Deus, como assim não faz sentido que essa pessoa, se o pai acabou de morrer, como é que o pai vai estar atendendo o menino? Antes de vocês me ouvirem falando o resto, me diz, quem você acha que é essa pessoa? O que você pensaria? Agora eu vou falar o que eu pensei. Bom, a primeira sugestão que veio na minha mente. Bom, esse menino deve ter sido sequestrado quando era criança, e aí ele tava com o sequestrador dele, que era o pai dele, que era considerado o pai dele. Só que esse sequestrador morreu. Aí ele foi pro hospital. Quando chegou no hospital, o pai biológico reconheceu ele. Aí eu pensei, pronto, é isso. E, gente, assim, só que vocês me acharem tão doida, eu pensei nisso, por quê? Porque eu assisto CSI, Criminal Minds, são essas as coisas que rolam, tá? Então assim, eu não sou tão doida, mas eu pensei nisso, pra mim fazia todo sentido. Só que eu pensei, vai que não é isso, eu vou pensar em outra solução, né? Aí eu pensei, aí eu, bom, deve ser um casal homoafetivo, né? O menino tem 2 pais. Aí é isso, eu vou com essas soluções, vou apresentar pra pessoa as 2 soluções. Aí eu cheguei lá e falei pra ela essas minhas 2 opções. As 2 coisas que eu tinha pensado, né? Tipo assim, super engraçado, o menino foi sequestrado, enfim. Aí ela perguntou: você não chegou a pensar que poderia ser a mãe? Aí eu fiquei: meu Deus, não, eu não tinha pensado nisso, eu tô chocada comigo mesmo, como eu não pensei nisso? Aí, tipo assim, a gente tinha uma cópia de todas as folhas dentro da própria sala. Aí eu até li, gente, e olha, racionalmente... Aí ela, por que você acha que você não pensou nisso? Eu falei, olha, racionalmente eu acho que eu não pensei, conscientemente, porque a palavra filho, eu acho que associei a palavra filho com sexo masculino, e pensei que era um homem, e tudo eu achei que tava no sexo masculino, mas relendo agora, eu tô vendo que não falou que o profissional, que o cirurgião era um homem, e eu tô muito chocada, porque racionalmente, conscientemente eu acho que foi isso, mas eu sei que inconscientemente foi o machismo. A gente ainda há resquícios, né, de que a mulher não ocupa esses cargos, e eu tô chocada comigo mesma, não esperava essa de mim, porque eu não acredito nisso. A gente luta tanto pra mudar isso, e olha só, ainda aí eu percebi sobre que era o assunto, né, gente, tentei dar reviravolta, eu falei, olha só o machismo enraizado e a gente nem percebe. Aí eu falei pra ela que eu tava surpresa comigo mesma, eu fiquei assim, gente, eu tô chocada, e a gente conversou sobre o assunto, ela falou, então você acha que o machismo é estrutural? Eu falei, sim, a gente tá em coisas que a gente nem percebe. A gente acha que não é e tá vendo. Aí em umas situações dessas a gente vê que a gente ainda pensa assim, sim. E ela falou, pois é, na faculdade 54% dos alunos já são meninas, só que a realidade do hospital é que os cargos mais altos ainda são ocupados por homens. O que você acha que você poderia fazer na faculdade pra mudar isso, esse pensamento? Aí perguntou também se eu achava que dava pra mudar. Aí eu falei, bom, eu acho que nós, adultos, eu acho que é muito difícil mudar o pensamento. Sinceramente, eu acho que quase não tem como. Eu acho que dá pra melhorar um pouco. Mas eu acho mesmo que a geração da mudança são os filhos que nós vamos criar. Eles que vão ser diferentes. Agora, a gente é cheio de preconceito e tá tão enraizado que, tá vendo, a gente nem percebe, tá no nosso inconsciente. Mas aí ela perguntou, o que você acha que poderia fazer na faculdade? Eu falei, nossa, essa é uma boa pergunta, porque eu nunca tinha pensado nisso. Mas eu acho que eu poderia fazer, não sei, palestras sobre o tema, tratando do assunto e tudo mais. Ela, no seu dia a dia, o que você faz, né, pra mudar isso? Aí eu falei, nossa, eu vou ser bem sincera, eu não faço nada. E eu nem tinha pensado nisso, mas é uma boa reflexão, eu vou levar comigo, muito obrigada. E aí, tipo assim, acabou, eu ainda tava falando, mas tudo bem. Eu fui bem sincera com ela e eu fiquei muito chocada com essa mini entrevista, porque primeiro que eu fiquei confusa a primeira vez que eu li o negócio. Segundo que, tipo assim, gente, eu nunca imaginei que poderia ser a mãe mesmo. Eu pensei no sequestro, mas não pensei na mãe, pra vocês verem. Aí beleza, essa já foi a terceira, né? Vamos pra quarta pergunta. Gente, eu sei que é muita coisa, muito tempo que eu tô falando, mas eu quero compartilhar tudo, foi muito legal. Enfim, a quarta entrevista. Peguei lá o papel e tal, aí quando eu li, tava sobre a geração Z, associando que era com a geração das redes sociais, falando mais ou menos que era a geração Z. Aí a pergunta era, você concorda com a percepção de que a geração Z é mais desatenta, ansiosa e não sabe lidar com as frustrações? Aí eu cheguei lá, era uma mulher de novo super legal também, aí eu falei, sim, concordo 100%. A começar pelo não sabe lidar com frustrações. Porque hoje eu fico analisando a criação dos pais e eu percebo que pra criança conseguir o que quer, basta fazer um escândalo que os pais cedem, que eles dão tudo. E só o ruim disso é que quando a gente cresce, a gente se depara com a vida, a gente percebe que a vida é chocante, e a gente leva um monte de não e a vida não é do jeito que a gente quer. Então essas pessoas que só recebem si, que tem tudo que quer na mão, elas não sabem lidar com frustrações. E eu concordo que é ansiosa, e muito por causa das redes sociais, eu acho que a compulsão das redes sociais, e o auge pra mim é o Instagram, porque é o mundo assim da sociedade do espetáculo, todo mundo tirando foto pra se mostrar, pra dizer que vive uma vida falsa, uma vida perfeita que posta nas redes, e todo mundo quer ter essa vida e fica ansioso, querendo postar.
lá, esperando as curtidas. Isso me fez lembrar, inclusive, de um documentário chamado Dilema das Redes, que é meio que um documentário, meio que filme, que lá mostra uma família e tem uma menina, e mostra essa menina tirando foto pra postar nas redes e esperando as curtidas. E aí, quando ela recebia as curtidas, ela ficava super feliz. Só que quando ela recebia um comentário, tipo assim, desagradável, tipo, ah, você é feia, acabava com a autoestima da menina. Então, é muito por causa disso, essa ansiedade, essa necessidade de ser aceito, e esse imediatismo que eu associo muito ao Twitter também, principalmente porque os caracteres são limitados, tem que ser tudo rápido. Então, eu acho que sim, é ansiosa muito por causa das redes. E eu acho que é desatenta muito por causa do celular também, que as pessoas hoje em dia vivem teclando e não percebem o que está ao redor, então elas vivem desatentas. Então eu concordo 100%. Aí a moça falou, ah, mas qual seria uma característica boa dessa geração? Aí eu falei, eu acho que um lado positivo é porque é uma geração mais justiceira, eles lutam pelas causas sociais, querem igualdade. Eu acho isso bom. O problema é quando é feito na internet, né? Porque aí tem aquele negócio de cancelamento, que tipo assim, isso acaba com a vida de uma pessoa que não tem nem o direito a se defender. Então quando é feito desse jeito é errado, é prejudicial. Mas fora isso eu acho positivo eles quererem justiça, quererem igualdade e tudo mais. Aí na sexta entrevista tava escrito: digamos que você está na faculdade e você não está conseguindo conciliar a vida pessoal com a vida pessoal com a vida acadêmica e você não está conseguindo render bem. O que você faria? Aí eu pensei, né? Vou pedir ajuda. Eu pensei em várias possibilidades de ajuda. Aí eu entrei lá e falei, então eu pediria ajuda, a começar pelos meus colegas de equipe, que eu sei que a faculdade é TBL. Tipo assim, a gente tava sempre tentando jogar pra eles que, tipo assim, eu tô ligada nos bagulho. Eu sei que é TBL, que as pessoas, é tudo em equipe, então eu pediria ajuda pros meus colegas. Tipo assim, eu tô com dúvida nisso, tô com dúvida naquilo, me ajuda, por favor. Depois pediria ajuda pros meus veteranos que já passaram por isso, perguntaria como eles conseguiram, pediria dicas. Pediria ajuda pro professor também, pediria ajuda, se fosse necessário, até pra psicóloga, que eu sei que tem, porque às vezes a causa o motivo de eu não tá rendendo bem é por algum outro motivo, algum outro fator maior. Enfim, aí ela falou, mas por exemplo, que tipo de ajuda você pediria pro professor? Gente, eu nem tinha pensado nisso, né? Eu só falei que eu pediria, mas nem tinha pensado que tipo de ajuda, mas pensei na hora e foi rápido. Eu falei, eu pediria, por exemplo, ajuda, dicas de materiais diferentes, pediria dica de locais diferentes pra estudar, porque às vezes é só de mudar o lugar já muda o rendimento. Aí ela falou, digamos que você peça ajuda pro veterano que também não conseguiu conciliar isso, como você faria? Aí eu falei, eu não sei, eu buscaria novos métodos de estudo, às vezes é o jeito que eu tô estudando, buscaria no YouTube, assim como eu fiz esse ano pra aprender a estudar. Mas sinceramente, muitos amigos meus que fazem faculdade dizem que a rotina do cursinho era muito mais intensa. E aí ela, mas e no YouTube, como você saberia que o método de estudo é bom ou não? Aí eu falei, eu teria que conhecer a pessoa e, tipo assim, saber se o método é confiável. Ela, mas só conhecer é suficiente pra essa é a sua base pra saber se o método é bom? Aí eu falei, não, eu tenho que saber procedência e tudo mais. Eu sei que tem muitos métodos aí no YouTube que são bem fuleiros, bem ruins, mas eu pesquisaria bem. E beleza, vamos pra próxima entrevista, que é a minha favorita. Gente, foi muito legal, muito divertido. Se prepare. Era assim, no seu bairro está havendo uma campanha de vacinação. Você está andando na rua e encontra o seu amigo Jorge, que estudou com você na época da escola, e ele está passeando com o cachorro. Comente com ele sobre a campanha de vacinação. Aí beleza, aí era Jorge o nome do menino, né? Jorge, seu amigo Jorge. Aí cheguei lá na sala e tal, tive que, porque eu não falei pra vocês, mas em todas as salas a gente tinha que entregar uma etiqueta pro entrevistador pra ele identificar o nosso número, né? Lembra que a gente não é nome. E aí eu entreguei, tinha um cara, eu tive que entregar pra esse cara, e só depois que eu fui falar com o ator, né? E o ator tava do lado. Só que eu fiquei assim, gente, será que é esse o ator mesmo? Será que não é o cara que entrega o negócio? Pra tirar as dúvidas, eu falei, Jorginho? E eu falei, Jorginho, gente, porque tem na igreja um menino chamado Jorge que a gente chama de Jorginho. Então eu pensei, cara, se ele é meu amigo, vou chegar com as intimidades. Então eu olhei pro ator e falei, Jorginho? Aí ele, sim, caramba, não acredito, quanto tempo, meu Deus, Jorginho, como você tá? Nossa, que bom te ver. Aí ele também respondeu, nossa, sim, quanto tempo, eu tô bem, e você? Aí eu falei, nossa, eu tô bem. Menina, eu tô tão feliz que finalmente chegou essa vacina. Nossa, eu não vi a hora disso acontecer. Aí, não, quanto a isso eu já não concordo muito. Aí eu, por quê? Gente, resumindo, o Jorginho era anti-vacina, tá? E aí eu tive que discutir com ele sobre isso, né? Aí ele, não, porque cada hora um diz uma coisa, outro diz outra, eu não sei não confio muito não. Aí eu falei, Jorginho, não era você que gostava das aulas de biologia? Já esqueceu como é que faz um vírus? Ou como é que faz um vírus, gente? Como é que faz uma vacina? É o vírus ali, pedaço do vírus, do DNA dele, fragmentado, então o vírus enfraquecido. Já esqueceu, menino, não tem risco não. Aí ele, exatamente por isso, quem me garante que eles vão estar botando o vírus lá na vacina e não
vão estar botando outro que me deixa mais doente. Aí eu falei, Jorginho do céu, eu não acredito que tu é desses. E, gente, eu ria porque é como se eu estivesse conversando com um amigo mesmo, sabe? Tipo aqueles amigos com os pensamentos nada a ver. E eu ria, eu falava, Jorginho, eu não acredito que tu é desses, meu Deus do céu. Jorginho, tá, digamos que a sua teoria da conspiração está certa, que a vacina da China tem alguma coisa de suspeita. Só que é o Butantan que tá produzindo, né? Ele, sim. Aí eu, pois é, você lembra daquele menino que foi picado pela Naja? Aí já pensando assim, gente, já ó, na minha cabeça intertexto, porque eu sou de Brasília, esse caso foi aqui de Brasília, enfim, voltando, né? Você lembra daquele menino que foi picado pela Naja? Então o soro veio do Butantan. E o Butantan tem experiência nisso há muito tempo, eles produzem vacina, essas coisas há muitos anos. Então se tivesse alguma coisa de suspeita na vacina da China, não, o Butantan não deixaria passar. E digamos que o Butantan deixasse passar sem querer. Ainda teria a Anvisa, que é o órgão regulador. A Anvisa não ia deixar passar por isso, passar alguma coisa. É por isso que demorou tanto para aprovar as vacinas. Então assim, não tem o que temer. Aí ele falou, não, mas cada hora uma autoridade diz uma coisa, eu não sei não. Aí eu falei, Jorginho, você tem as vacinas da infância? Aí ele, não. Aí, como assim você não tem as vacinas da infância? Você não tem essa marca aqui? Aí ele, não. Aí eu, deixa eu ver. Gente, pois ele fez bem assim, ó. Gente, não tinha marca. Assim, é claro que o ator devia ter a marca, só que o Jorginho não tinha. Gente, eu sei que porque foi muito rápido, mas, gente, o Jorginho não tinha marca de vacina. Gente, ele não tinha marca. Eu falei, Jorginho, eu não acredito que tu não é vacinado. Ele, meu Deus, pra que eu sou saudável? Não preciso disso, não. Aí eu falei, não, de fato, o nosso corpo é uma super máquina de defesa. Ele sabe produzir anticorpos, sabe se defender. O problema é que, às vezes, essa resposta imunológica é muito demorada e pode ser tarde demais, você pode morrer. Então, vou até te dar uma situação. Pensa comigo. Imagine que você mora numa casa e essa casa é assaltada e arrombada. E aí o que você faz? Você liga pra polícia. Agora imaginemos que você soubesse com antecedência que essa casa ia ser assaltada. Você não ia tomar precauções? Aí ele, sim. Pois é a mesma coisa com a vacina. Se você tomar, você vai estar se prevenindo de uma doença. Convenhamos, Jorginho, não é mais fácil prevenir que remediar? E, gente, só um parênteses aqui de novo, esse negócio aqui do ladrão, minha filha, foi um intertexto com a Bíblia também, que eu já lembrei da passagem, ó. Vigiar e orar e estar preparado, que quando for chegar, você não vai saber a hora, que tu é como guarda que tá lá vigiando a casa, que não sabe quando o patrão vai voltar, então... Enfim, gente, foi tudo isso aqui, ó, na minha cabeça, tudo isso assim, ó, muito rápido. Enfim. Pois é, convenhamos, né? É melhor prevenir que remediar. Ele mas eu não sei, não confio nisso, não sei o que. Só sei que, gente, foi tão legal, me diverti muito conversando com meu amigo Jorginho, que eu infelizmente não conheço, eu adoraria conhecer o Jorginho. Só sei que bateu o sinal. Aí eu falei assim, Jorginho, eu tenho uma consulta agora, eu tenho que ir, mas depois a gente conversa, tá? Aí ele, sim, a gente não terminou esse assunto, eu, sim. Aí, enfim, eu saí, gente, e saí com estilo, né? Tipo assim, eu tenho uma consulta agora. Gente, foi muito legal, sério, eu amei. E aí, por fim, vamos para o último vídeo, já está super longo, se você chegou até aqui, muito obrigada, mas enfim, a minha experiência foi incrível. E aí a última, gente, foi a sala mais difícil. A pergunta, pra mim, foi super difícil, mas ao mesmo tempo, o examinador também, ele foi muito gentil comigo, era um homem dessa vez, mas eu percebia que ele estava tentando me ajudar, tentando tirar o máximo de informações de mim. Enfim, vamos para a pergunta. Era a definição de coragem moral. Coragem moral é quando você defende os seus argumentos, ou o seu ponto de vista com argumentos, mesmo que todo mundo seja contrário e que você seja excluído. Aí a pergunta era, em que momento você demonstrou coragem moral? Ter coragem moral. Aí eu entrei lá e eu fiquei assim, então, eu vou ser bem sincera, eu não tenho coragem moral. Aí por mim podia terminar aí, né? Não, eu falei. Porque quando eu tô em discussões eu fico mais ouvindo, observando mesmo os dois pontos de vista, os argumentos, porque eu ainda não tenho opinião formada sobre muitas coisas. Então eu geralmente não falo mesmo, só escuto. E aí ele falou, mas por que você acha que as pessoas não têm coragem moral? Eu falei, eu acho que muito disso é porque as pessoas ainda ligam pra opinião dos outros. Quando elas pararem de ligar, e quando, tipo assim, saber quem elas são for suficiente, saber, tipo assim, dos meus valores, dos meus objetivos, dos meus princípios for suficiente, aí acho que as pessoas vão ter coragem moral. Aí eu falei que hoje em dia ainda mais um agravante é o fato das redes sociais, por causa do cancelamento, que isso pode acabar com a sua vida simplesmente porque você expôs a sua opinião. Então eu falei que hoje mais um agravante é isso, né? Aí ele falou, mas você não acha que ficar calado é prejudicial? Aí eu falei, sem dúvidas. Isso me lembra até uma frase que eu gosto muito, que eu não sei exatamente como é, mas vou parafrasear, que é: se os bons ficarem quietos, os maus vão dominar o mundo. E é muito verdade, você não falar, você não dizer sua opinião é prejudicial por isso, porque não gera mudança nem nada. Mas ao mesmo tempo me falta coragem moral, eu reconheço isso. O que é muito engraçado, porque eu sou uma pessoa corajosa, eu tenho coragem de fazer quase tudo. Eu só não tenho coragem de expor a minha opinião assim, dependendo do assunto. Eu dei até o exemplo pra ele de um assunto polêmico, que se eu fosse gerar minha opinião, falar minha opinião, as pessoas iam me condenar. E você vai ficar curioso, porque eu não vou falar qual é.
Mas enfim, a gente conversou sobre isso e ele foi muito legal, eu gostei muito dele. E aí acabou, quando acabou eu fiquei assim, ah não, já, nossa, foi tão legal, gente. Todas as 8 entrevistas, mesmo não gostando muito do examinador, foram, sabe, experiências assim únicas, muito legais, que eu pude falar. Que eu fiquei muito orgulhosa de mim, muito satisfeita, porque eu fui eu mesma, eu fui sincera em todas. E eu consegui falar, não congelei nenhuma, não fiquei nervosa. Então foi muito bom, gente. Eu não sei se eu vou passar ou não no Einstein, mas a ideia era justamente compartilhar com vocês a minha experiência, que foi única, que foi incrível. Eu realmente amei esse processo seletivo do Einstein, achei genial eles fazerem isso. São pioneiros, inclusive, no Brasil, nesse tipo de processo seletivo. E é isso, eu espero que eu passe. Se eu não passar é uma pena, né, porque eu adoraria. Mas é uma pena pra eles, porque eu fui eu mesma e eu fui sincera e me diverti. E é isso, gente. Eu sei que ficou longo o vídeo, mas é porque eu queria falar tudo enquanto eu lembro dos detalhes. E é isso. Vejo vocês na próxima. Até mais!